Olá, gente! Mais um episódio do Ponto de Conexão, né? Lembrando, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, às 20 horas. Hoje estamos com uma convidada maravilhosa e já rimos bastante, não é, Edu? É isso aí, Raquel. Tudo bem, pessoal? Assim, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, depende de quando você já nos vendo aqui no Ponto de Conexão. E só para ressaltar, como eu sempre falo, toda semana um convidado especial com a temática ainda mais relevante. E hoje não poderia ser diferente, claro, né? Então, para trazer hoje essa demanda focada em direito trabalhista, nós pegamos aqui uma convidada de peso, que ela, além de ser professora de pós-graduação em Direito do Trabalho, tem mais de 12 anos em atuação ali como advogada, mais de 5 anos como calculista e também tem um podcast, que é o Conversa Fiada com o Glau. Hoje ela será a nossa convidada para bater esse papo aqui bem descontraído e falar de fato sobre o mercado de trabalho, sobre empreendedorismo, sobre direito trabalhista, contar aqui algumas situações de fato, e como é que quem está imerso de fato nesse dia a dia, né? E desmistificar algumas temáticas um pouco polêmicas naturalmente, né? Sim, perfeito. Muito Então, para obrigada isso, pelo convite. seja bem-vindo ao Ponto de Conexão oficialmente. Antes de tudo, acho que pode se reapresentar para que de repente esqueça de alguma coisa aqui, basicamente. Não, é exatamente isso. Eu sou advogada trabalhista e para quem não sabe o que é calculista, é uma pessoa que tem especialidade em cálculos trabalhistas, seja logo no começo da ação como ao final, quando o juiz dá a sentença e você somar quanto que efetivamente você ganhou. Sou professora, tenho infoprodutos também e tenho o podcast agora, o Conversa Fiada, mas basicamente é isso. Não faltou nada, não. Excelente, tá tudo certo aqui. Vamos lá. Galera, acho que antes de tudo, acho que eu gosto sempre de começar aqui com os nossos convidados, entendendo um pouco de como tudo começou. Até antes de falar de fato da temática de direito trabalhista, por exemplo, né? Como você chegou ao direito, de forma rápida, né? Como é que foi essa tua trajetória até aqui? Cara, assim, meus pais, eles são servidores públicos, eles são policiais civis. Tá. E aí o direito, ele sempre permeou, Natural. né? Tava ali dentro de casa direto, tanto minha mãe como meu pai. E aí eu também sou da época que ou era medicina ou era direito. Verdade. Eu sou de 88, eu tenho 37 anos. Então, assim, entre medicina e direito, eu fui pro direito, mas eu fui pro direito com aquela ilusão do concurso público. Eu vou ser juiz, eu vou ser promotora. Porra, sei lá. Cara, a pessoa que é perturbada, ela não tem o negócio de sentar a bunda pra estudar 10 horas por dia, gata. Não tem cu que aguente. Entendeu? Então, assim, não deu, né? Não deu, mas foi esse o caminho. Eu queria fazer jornalismo. Minha mãe disse que eu não tava nem ficando doida, né? Não, que jornalismo, que não sei o quê. Mas, assim, graças a Deus, eu me encontrei efetivamente no direito. Perfeito. E aí, fui pra advocacia porque, assim... Até quando eu falei com a Raquel quando me convidou, eu sou muito a favor do que é o real, né? O que é o real palpável. Eu tenho pavor à ilusão, eu tenho pavor a isso daí. E assim, o concurso público, ele foi apresentado para mim como uma cortina de fumaça, como uma coisa assim muito lúdica, que é maravilhoso, que você vai ganhar bem. Só que assim, quando você começa a perceber que, na verdade, o concurso público, ele te limita, né? Porque tu só ganha aquilo ali. Isso é verdade. E um dos requisitos tu não pode ter empresa, tu não pode advogar, tu não pode um bocado de coisa. Então, na verdade, o concurso público tu vai ganhar no máximo isso daqui. No máximo. Outro ponto a cada ano, o salário mínimo ele tem um aumento, mas o salário do concursado não. Ele não segue essa Ele regra, não né? segue essa realidade, ele é congelado. Por isso que, vez por outra, nós temos greve dos policiais, Sim. greve dos professores, greve, enfim. Então, a cada ano, o servidor público, ele está efetivamente ficando mais pobre. Ganhando menos. Porque as coisas estão aumentando. Sim, faz sentido. Fora que quando você é concursado, você ganha R$0, né? Você tá ali na peleja e tal, você ganha R$0. Aí tu passou num concurso, sei lá, para delegado, ganhando 20, 30 mil reais. Nos primeiros meses, tu é milionário. Tu compra um helicóptero, se couber parceladinho, tu compra um helicóptero. Então, com 6 meses, tu é milionário. Mas com 6 meses, 1 ano, tu já equilibrou o teu padrão de vida ao que tu ganha. Com 1 ano, tu ganha 20 mil, tu já tá gastando
os 20 mil. Tu já comprou um carro, tu não tinha carro. Tu já comprou um apartamento, tu já... Tananana, então, tu já equalizou. E dali, tu não tem mais Como crescer, né? como crescer. Isso é Tu não tem verdade. o que fazer. É um ponto. Porque tu não pode estar investindo. Então, assim, o concurso público, ele é muito bom para quem tem esse perfil. E aí eu digo, com todo respeito, mas hoje as pessoas conseguem ter uma visão melhor, mas naquela época eu via como quem tinha uma crença limitadora, né? Que é uma zona de conforto. Não, eu vou fazer aqui, porque aqui tá bom, eu vou ficar aqui, tá tudo certo para mim. E nunca foi o que eu quis, Sim. né? Eu sou grande, eu tenho 1,80 m, eu sou gigante, minha cabeça, vocês devem estar vendo, ela é maior ainda do que vocês veem. Tem que ser um tablet para poder passar. E aí, eu sempre quis ser maior do que eu realmente sou. Eu falei, não, concurso público ele não vai. Tanto é, a prova é tanta que ele é um agente limitador, que tem um cara que eu sou alucinada por ele, que é o Samerage. Sim. O sei que é. Samer, né? O Samer, ele era juiz. Sim. E ele pediu exoneração, que a gente ficou. Uau. Por quê? Porque a profissão de juiz estava limitando ele. Ele não conseguia crescer, ele não conseguia ir além daquilo dali. Então ele teve que pedir exoneração para ele poder crescer, né? Verdade. Então eu falei, não é o que eu quero, vou traçar aqui o caminho que vai ser tortuoso, mas eu quero crescer, eu quero ser maior. E aí eu sei que é a advocacia que me permite. É a advocacia que me permite. E hoje em dia a gente vê cada vez mais essas ocorrências de defensor público, de promotor, de juiz pedindo exoneração e indo para o outro ramo porque ele consegue crescer até o poder de energia dele, de dedicação dele, enquanto o concurso público ele é limitador. Então vai muito de perfil. Eu não tinha um perfil, e aí foi quando eu efetivamente fui para advocacia. Aí peia muita, tanto batiam como davam em mim. Eu caía dia sim e no outro também. Aí peia muita na advocacia. Aí outra coisa, não te preparam, né, para advocacia, para o que está por vir. Não te preparam para tu ter horário para entrar, mas não ter horário para sair, para coleguinhas tá, não te preparam, não, eu sei que isso se chama vida, mas acho que podia ter uma cadeira na faculdade assim, a porra do mercado de trabalho, acho que podia ser uma cadeira. Bom, excelente disciplina. Entendeu? A porra do mercado de trabalho, porque a pessoa já faz, eita, né? E aí fui para advocacia, e aí foi na advocacia que eu efetivamente me consegui me conectar, porque eu atendo pessoas, eu me conecto pessoas, eu gosto muito de falar, mas eu consigo colocar a minha parte intelectual para trabalhar, porque eu brinco muito assim, eu falo palavrão, mas eu sei falar culto, né? Eu brinco muito do eu tô aqui, mas eu tenho algo a mais aqui dentro. Sim. Então, foi o meio que eu consegui encontrar, de ter uma leveza e de poder utilizar a minha parte intelectual. Aí eu fui na advocacia, e na advocacia eu fui galgando. Inclusive, eu trabalhei, ele foi até entrevistado, ele até tá com uma peça ativa agora, lá no teatro, eu acho que é do Teatro Rio Mar, que é o Haroldo Guimarães, ele é advogado trabalhista, ele fez o Cine Hollywood, Olha só. ele legal. ele fez o Cine Hollywood, ele tá sempre com o Helder que faz essa parte do Bem-vindo a Quixeramobim, ele tava na Globo, Sim. ele também é advogado, ele tá com uma peça ativa agora que é alguma coisa de cordel, me desculpe, eu não vou conseguir lembrar, mas eu trabalhei com ele, que aí ele também foi outra pessoa que me trouxe assim que a advocacia ela pode ser leve e ela pode ser autêntica. O servidor público não dá para ser autêntico, gata. Eu estou verdade. representando uma autarquia federal, uma autarquia, né? Eu Faz preciso ser aquilo dali. Seguir aquela caixa. Exatamente, eu É, preciso isso é seguir verdade. aquela caixa. Não tem para onde correr, não. Entendi. E é isso. Perfeito. Boa. Gostei. É isso aí. Glau, qual foi o caso, assim, que mais te marcou, não pela área jurídica, mas sim pela história? Cara, o caso que mais marcou, eu tenho dois. Um na área criminal e eu tenho um que foi de divórcio. O da área criminal foi assim, terrível, foi terrível. Eram dois irmãos, né? Eu digo que é o Caim e o Abel. Da vida moderna, né? Da vida moderna, era o Caim e o Abel. Eram dois irmãos. Um errado, traficante de cartãozeiro. Mulher, tu jogar o código penal pra cima, onde esse código abrisse, ele respondia um artigo. Meu Deus. Sabe? E o outro direitinho, fazia faculdade de educação física, trabalhava no Shopping Benfica, numa loja,
sabe assim, trabalhava o dia inteiro o dia e a noite, né? Por isso que eu digo Caim e o Abel. E aí, quem é o do mal? É o Caim que matou Abel? O Caim que matou Abel. Pronto. Aí o Caim, né? Aí o Caim, ele foi dar fuga para uns caras que foram assaltar uma revendedora na Zé Bastos. Aqui em Fortaleza tem uma avenida chamada José Bastos, que você encontra de tudo. Boquete a R$ 5, carro roubado, tudo que você quiser. Tem a Feira da Parangaba, que era por lá, não sei se existe mais. Tá próximo ainda, né? Pois é, tá por ali. Então, ele foi dar fuga, os amigos dele foram roubar, porque ele teve um cara que passou uma informação, que, ó, esse cara aqui era na época que pagava-se muito em dinheiro, isso foi 2014, mais ou menos. O pessoal tinha muito de pagar em dinheiro, e aí era o dia da folha de pagamento, e o cara lá tava com, tipo, 30, 40 mil reais, um funcionário deu a deixa, os caras foram, e o Caim ficou no carro. Aí os caras roubaram o dinheiro todo, roubaram outras coisas, e entraram no carro e fuga. Só que na fuga, Caim, ele foi, ó, ele não parava por nada, né? E ele foi pegando as secundárias e nessa daí ele papocou num carro, né? Ele bateu num carro. Nessa hora, todo mundo saiu, né? Todo mundo conseguiu fugir, ele ainda ficou preso nas ferragens e tal lá, mas ele... O cão, porque se é a gente que tropeça, a gente perde o dedão. Faz sentido. Mas menino ruim, papocou o carro, era um Audizinho A3, turbinado, sabe, assim, aspirado, motorzinho aspirado até, eu lembro muito claro. E assim, ele papocou que o carro acabou, ele ficou com escoriações leves. Que pode, e aí ele foi pra casa. E ele era muito parecido com o irmão, era quase que gêmeo, mas não era gêmeo mesmo, enfim. E aí ele passou em casa, né? Ele passou em casa e o pessoal meio que descreveu ele, o pessoal que viu. Resumindo, a polícia foi lá para poder prender ele. Ele recebeu a polícia e disse que não tinha sido ele, tinha sido o irmão dele. Meu Deus. Nossa. Foi. Aí ele disse onde é que o irmão dele estava. Aí o irmão dele estava indo pro trabalho. Aí pegaram, os policiais foram e prenderam o irmão. O irmão passou um mês e... Aí nessa que prenderam o irmão, o Caim picou mula, né? Se mandou. E aí, e o pior não foi isso. Aí o Abel foi preso, né? Ficou preso, passou mais ou menos um mês, uns 20 dias, um mês na capturas. E aí, foi na capturas, acho que foi. E aí eu ia visitar, e eu lembro que ele era bem branquinho, ele só de cueca. Ele, tipo assim, tinha passado 5, 6 dias, porque como ele não tinha descido pro presídio, não dava pra poder tomar banho. Ele tava cheio de brotoeja no corpo dele. E quando eu ia visitar lá, quando eu ia lá falar, primeiro que mulher não... Os presos, né? Aí eu levei um ventilador, pro ventilador ficar do lado de fora, para poder pegar ele na cela. E aí quando eu chegava, o inspetor chegava comigo, mandava o pessoal, todo mundo para trás da cela, eles ficavam todos no fundo da cela, vem só o fulano. Aí ele vinha pra grade para conversar comigo. Cara, ele pegava em mim, ele me puxava assim pra grade, me tira daqui, chorando muito. E aí o contexto pior disso tudo não foi nem isso. Foi porque o Caim fugiu, a mãe sabia onde estava o Caim e a mãe protegia o Caim. Meu Deus. A mãe protegia o Caim. Inacreditável. Aí eu chegava, Dona Maria, o Caim tá falando com a senhora? E ela ficava calada. Eu sei que ele tá ligando pra senhora. Eu sei que ele tá atrás de notícias, porque é o básico, né? E aí ela dizia, eu não vou entregar o meu filho. Aí A senhora vai ter que trabalhar para tirar o Abel de lá, mas eu não vou fazer a troca. Aí eu falei, mas não tem como, porque as descrições, as testemunhas, foi o pessoal para reconhecer, o pessoal reconheceu como sendo ele, porque eles são idênticos, eles são muito idênticos, e por mais que a gente colocasse, a própria mãe deu álibi pro filho ruim, dizendo que ele tinha ficado em casa o dia inteiro. Que situação. Cara, assim, e uma pessoa pobre, bem pobre. Nossa. Quem pagou os meus honorários foi o pessoal do trabalho dele, que se uniu de uma empresa aqui de Fortaleza, que eu fiquei até na época impressionada.
uma loja de roupa masculina. O pessoal se juntou para poder me pagar. E a mãe ainda deu uma moto que tinha. E venderam a moto, mas ela disse que era o máximo que ela iria fazer. Aí foi quando eu falei com o delegado, expliquei, o delegado pegou e falou assim, olha, ele vai descer pro presídio. Aí no descer pro presídio, eu falei, dona fulana, é o seguinte, se ele descer pro presídio, a senhora vai ter que me pagar muito mais para poder eu estar fazendo o acompanhamento, né, junto lá, porque ela queria mandar umas coisas e tal. Claro. E aí fica mais gravoso. E aí eu fui colocando medo mesmo nela. Uhum. Medo, 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 medo. Aí foi quando ela resolveu entregar. Eu só consegui tirar o Abel porque o Caim foi. Aí, e foi terrível. E assim, o pior não foi isso, foi quando o outro saiu da delegacia, que conseguiu a liberdade, ela não conseguiu comemorar. Ela chorava pelo outro entrando. Tipo, o menino veio cheio de brotoeja, todo podre, 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 assim, podre de lá. Ela não abraçou, não teve aquele momento não teve. Era ela chorando porque o outro, a alma cebosa, porque ali era uma alma cebosa, já respondia, já tinha feito outras coisas, a alma cebosa tava indo. Então teve esse que foi assim terrível na época pra mim, que eu ficava, meu Deus do céu, eu não sabia que, eu achei que isso era cor de novela, tipo a Usurpadora, Maria do Bairro, que tinha Soraya, Isso, né? né, essas coisas assim muito. E aí eu falei, não, tem, e real é real, por isso que eu sou apaixonada pelo real, porque o real, cara, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Ponto. Né? Ele te traz muito essa percepção. E o outro foi direito de família. Foi um cara que era assim, esse cara era muito raparigueiro. Então, ele é dono de uma loja. E aí ele faz assim, ele trai uma mulher com outra. Né? Então, eu sou casado aqui com a Raquel. E aí eu contrato uma vendedora nova. E aí eu traio a Raquel com essa vendedora nova. Aí a Raquel descobre, eu me divorcio da Raquel e transformo. E aí teve até uma seguidora minha que falou assim: quem promove a amante abre uma vaga. Porque tu tem a esposa e a amante. Aí tu pega, aí tu tira essa e tu joga pra cá, fica uma vaga aqui aberta, né? Então já essa vaga aqui vai ser preenchida, gata. É só time, é só uma questão de tempo, né? E aí ele ficava nessa sistemática. Tanto é que eu falava assim, cara, vamos pelo menos casar com separação total de bens, porque toda vida tu sai, elas levam um apartamento teu, e ele tem grana, tinha grana, né? Elas levam, é a melhor coisa que tem, inclusive se tu quiser, Tô aqui, né? eu tô aqui toda hora do Brasil, eu falei pra ele, porque, cara, pelo amor de Deus, só que o que acontece, como ele traía, e ele já montava uma casa, e ele já começava vivendo maritalmente com aquela outra pessoa. E na época, porque foi antes dessa decisão, porque teve uma decisão recente, que foi pactuado que o tribunal ele não reconhece união estável paralela ao casamento. Tá. Então, se eu tiver um casamento, mas eu tiver um amante, que eu estou ali bonitinha, taranã, antigamente você poderia ter o casamento e a união estável. Agora foi decidido que não pode. É rapariga mesmo, viu, bicha? A música da Marília Mendonça. Então, agora foi, mas na época não tinha isso. Então ele já começava uma união estável paralela com o casamento. E união estável entra tudo. Não tem o que fazer. E aí ele ficava nessa bolinha de hamster aqui. Ok. Até que chegou uma, né? Aí ele fez a mesma coisa. Ele fez isso eu cuidei de 3 divórcios dele, bicho. Eu nunca um cliente exigiu tanto de um mesmo serviço meu. Meu Deus. Como esse cara. E aí, a gente foi pra audiência e ela tava, assim, muito puta. Ela tava muito puta. Porque ela era garotona. Ela era tipo dançarina do avião e do forró. Sim. E a atual dele era uma pessoa comum. Era ok. E aí, ela tinha muita certeza que a gostosura e a beleza dela iria prender ele eternamente. Porque ela era um paquetão de mulher. E aí, ela chegou na audiência, muito bichona na audiência lá. Porque agora é o seguinte, para poder a gente resolver isso daqui, eu quero a cobertura que ele tá morando. Detalhe, a cobertura que ele morava, quem escolheu a cobertura foi a amante, que agora era noiva, na época era noiva. Quem decorou, quem comprou, porque assim, a grosso modo, eu jamais queria morar na mesma casa que, Sim. né? A outra também. Mas a esposa disse, eu quero a cobertura que ele tá morando. Ele deu um Corolla pra ela, eu quero o mesmo Corolla. Ele está pagando a academia pra ela no canto tal, eu quero que ele pague. Então, assim,
ela ficou meio que se trocando com a atual e Poxa. ela foi sendo bem desarrazoada. E eu quero essa loja dele aqui, que era simplesmente a maior loja. E aí, o próprio. Eles têm um filho, né? Eles têm um filho juntos. Então, quando tem o filho, tem um juiz e nós temos o Ministério Público, que o Ministério Público ele é fiscal das minorias, né? Se processo que tem idoso, o Ministério Público participa, que tem criança. Então, o Ministério Público estava lá. E aí, o próprio Ministério Público falou para ela: olha, você está sendo desarrazoada. Porque você está querendo tudo do cara. Isso não é acordo, né? E aí eu falei, olha, fulano, relaxa, ela tá com raiva, ela tá certa, ela vai desaguar, a gente vai assistir, não tem nada de novo ali, é tudo que ela já fala pra você, e a gente vai se firmar nessa proposta e tu vai ficar calado. Show. Aí ela dando o show lá, aí ele, eu posso falar? Ah, meu Deus, por quê? Deus de aliança. Aí o juiz deve. Aí ele, eu dou tudo isso aí. Pode botar aí no papel. Eu dou. Ai, meu Deus. Mas tem como ter uma condição? Aí o juiz, podemos ponderar. O que é que você quer em troca? Que ela nunca mais me ligue. Aí ele, ó. Meteu a ripa nela. Aí foi rico. Aí pronto, melhor definição. Ele meteu-lhe a ripa nela. Ela para de comprar chip e tá ligando pra minha esposa de madrugada, que era amante. Vocês entenderam, né? De ameaçar, que ela pare de ir no salão que a fulana frequenta pra tá difamando. Porque ela fazia assim, ela descobria qual era o salão, ia lá e sola. Aí a amante ficava com vergonha, trocava de... Aí ela ficava nessa perseguição. E o foco dela era a amante, não era o cara. Entendeu? Ela focou errado, a gata. Eu arrancava os ovos dele, mas ela foi aqui na... É mais fácil tu resolver com ele, ou tu resolver com tantas raparigas ele arranjar. É mais fácil tu Faz voltar todo nele. sentido, é. Total. É estratégia. Vai lá e deixa só... Arranca um ovo, tu deixa o outro, que toda vida que ele vê, só um, ele vai lembrar do que tu fez. Tu vai ser eterna Boa. na vida dele. E aí, ele foi falando, você fica proibida de ir no meu prédio, porque você fica esperando ela, taranana. Se você me vir na rua, você atravessa, eu não quero mais olhar na sua cara, o nosso filho já tá ficando grandinho, eu tratar só com a babá, porque eu não tenho nada que tratar com você. Aí ele foi dizendo o que é que ele queria. Se constar aí no papel tudo isso, eu transfiro hoje a grana, o ponto e tananã. Quando ele disse isso, que eu olhei pra ela, ela chorava, aquela lágrima assim que encharca. Ela tava com uma blusa jeans assim que ficou manchada. E aquele choro da Chiquinha. Você, sabe? Que é o choro sentido mesmo, né? Aí o Ministério Público, não, peraí, calma, também não é assim, taranã, vamos aqui, vamos tentar. Aí suspendeu a audiência. Aí voltamos. Aí eu falei, macho, tu foi cruel, viu? Aí ele se manteve impávido colosso, viu? Porque o cão dava certinho com a amiga nossa. Eita. Aí... Gente, ela tem... Ela, assim como eu, ela tem o juízo no pé e ela anda pisando. A Raquel, ela fica. Aí... Voltamos para a audiência. No que a gente voltou, o juiz, vamos retomar que a gente elaborou, considerando os bens, uma proposta. Aí ela pegou e falou assim, não, doutor, eu não quero mais nada. Claro. Me deixe com o apartamento que eu já tenho, me deixe do jeito que eu tô, e eu queria só que ele aumentasse a pensão do pequeno, porque eu quero colocar... E ele não queria dar o dinheiro da pensão, ele queria pagar in natura, ele queria pagar o colégio para o colégio, o plano de saúde para o plano de saúde. Ele não queria dar o dinheiro porque ele dizia que ela era muito descontrolada, e tal hora o menino ia estar sem plano de saúde, com o colégio atrasado. E aí, não, eu queria só que ele me desse um... Ele paga o colégio, ele paga as coisas in natura, mas ele me desse ainda um valor para poder, enquanto eu ainda não me reinsiro no mercado de trabalho, por pelo menos um ano. Aí o juiz pegou e falou assim, mas você não vai querer nada. Aí ela, não vou, porque... Aí chorou de novo. Porque eu percebi agora que a única coisa que eu quero eu não vou conseguir ter. Aí o juiz perguntou, e o que é? Aí ela, meu casamento de volta.
Toda vida eu me arrepio. Toda vida. Poxa, Agora eu aí. percebi que... aí ela disse que ela percebeu que todas essas dificuldades que ela estava criando, essas barreiras que ela estava criando, era para que ele dissesse assim, não, Tem esperança, é melhor né? eu voltar para ela do que eu ter que dar tudo para ela, entendeu? Então, eu acho que na cabeça dela era isso. Ela falou, não, eu percebi que o que eu quero eu não vou ter mais, que é o meu casamento de volta. Aí chorou, então não quero mais nada. Mas aí o resumo, a gente fez ainda um acordo, ela continuou com o apartamento que tava, mas ele trocou o carro, ela ainda recebeu uns 200 mil reais, né? Mas ela saiu de lá chorando. Mas assim, o choro dali do final, eu já vi que foi um choro de agora eu entendi o que é que eu queria com tanta turbulência, né? Então, assim, para mim foram os piores. Tanto é que eu não faço mais criminal, porque eu fiquei impressionadíssima com esse caso. Eu falei, meu Deus do céu, é a Cracolândia da advocacia, assim, você vê muita coisa É pesada. muito pesado, imagino. E o direito de família eu faço, né? Porque eu gosto de saber das fofocas, mas eu não conto, não, só gosto de saber. Da fofoca do pessoal, né? Como é que foi? Um modo diferente de colocar um chifre. Um modo diferente de sonegar patrimônio. Amo saber. Meu Deus. Mas esses foram assim que eu fiquei mal. Mal, assim. Fiquei com pena dela, fiquei com dó dela. Dó assim, né? É aquela dó parcelada, porque a gata foi amante e fez com a outra a mesma coisa, né? Sim. Mas naquela situação ali dela chorando e ela, na verdade é porque assim, foi muito chocante porque ela caiu em si ao vivo. A gente conseguiu ver ela caindo em si naquele... era isso. Pois eu não quero mais porque eu percebi. E ali ela devolveu, sabe? Ela tinha esperanças, né? Esse Ela problema, tinha tinha esperança. Não sei esperança. como, porque é uma alma cebosa daquela... Melhor não, Ele né? vai saber que eu tô falando dele, mas o problema é dele, não tem nada a ver com isso, não. Já foi, né? E eu não faço mais divórcio seu. Você me procura pra outra coisa. Pra divórcio eu não faço quando sou obrigada. O recado foi dado, tá? Glenn, agora, já que você não faz mais criminalista, nem familiar, vamos pro trabalhista. Tá bom? Tá ótimo. Então, assim, a gente tem percebido muito, de ao menos a visão que eu tenho, pelo menos, né? De que, em tese, as ações de trabalho são muito envolvidas em questões psicológicas, por traumas, tem muita questão de abuso também no ambiente de trabalho, né? E assim, na sua experiência, qual tem sido a maior dificuldade que os trabalhadores que buscam fazer ações nesse sentido, né, enfrentam para buscar seu direito? Tu acha que é a carga burocrática? Tu acha que é o desconhecimento para se abrir um processo? Tu acha que é o quê? A pressão emocional por trás de tudo isso? Pronto, são dois aspectos. Número 1, falta de provas. Falta de provas. Falta de provas. E número 2, a crença limitativa. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que eu escutava isso e para mim não fazia o menor sentido, mas hoje faz todo sentido. Uma mentira dita 100 vezes se torna verdade. O patrão, ele te mina, Eduardo. Ele fica assim. Porque tu não tem direito a nada. Porque eu conheço o juiz. Gente, eu conheço o juiz. São 18 juízes titulares, né? São 18 juízes titulares, fora os substitutos. Fora que a gente tem uma leva de juiz que troca, que tem uma troca. Então, assim, eles vão no... Eu conheço o juiz, eu conheço o desembargador. Você não vai ganhar. E aí ele vai minando, o empregador ele vai minando o emocional do trabalhador ao longo. Então, quando o trabalhador chega, a maioria das pessoas que chegam até mim, elas chegam para tirar dúvida. Elas não chegam para contratar. Entendi. Elas chegam para tirar dúvida. E ali eu tenho que ter a expertise de Espírito Santo mesmo, de converter aquela dúvida em um cliente, explicando para ele que não existe isso de conhecer juiz, de ter represália. Por quê? Porque o processo ele é movido por provas. Sim. Então, se o empresário, ele pode conhecer o juiz que for. Aquele juiz, e hoje em dia, ainda mais que a gente tem o CNJ, a gente tem órgãos que estão cada vez mais em cima, porque antigamente realmente era muito falha essa parte. Mas hoje estão cada vez mais em cima, um juiz desse que... Aquele juiz que tem aquele comportamento de o processo tá todo direcionado para isso aqui, ele decidir diferente,
Com o tempo, isso sendo cumulativo, ele pode responder um PAD, que é um processo administrativo. Tá. Cara, porque e isso tudo interfere nas bonificações daquele juiz. Porque aquele juiz ali, ele ganha uns 60 pau fácil. Mas é porque ele tem o teto ali, que é o do STF, né? Ele tem o teto, mas ele vai ganhando auxílio não sei o quê, o auxílio não sei o quê, a bonificação porque ele é muito bonitinho, e não. Eu tô falando isso de grosso modo, mas assim, são várias coisas. Então, assim, não existe isso de eu conheço o juiz, eu conheço o desembargador, porque o processo trabalhista, aí junta as duas coisas, que é a crença limitativa com a falta de provas. Faz sentido. Aí o pobre do trabalhador, ele já chega pra mim assim, derrotado. Até a postura dele é uma postura de derrotado. E aí até eu trabalhar e eu explicar pra ele quais são as possíveis provas e valorar o que ele tem é uma coisa assim construída ao longo de 2, 3 reuniões, são conversas no WhatsApp. E aí a gente tem assim, e aí eu explico muito. A gente vê filmes e séries e não sei o que, isso é muito ruim, porque a televisão, ela cria ilusões, né? Eu sou muito chateado com isso. Porque ela cria ilusões. Então, assim, as pessoas têm referência de justiça e tal por filme e novela. Mas que não é realidade. Porque na justiça, não existe justiça. Não existe esse sentimento de justiça. Ah, eu quero fazer justiça. Não existe. Porque o Caim ia ficar preso. Como é que a justiça ia ser feita? Como é que a gente conseguiu... O Caim não, o Abel ia ficar preso, perdão. O Abel ia ficar preso. Eu só consegui porque eu provei, por meio de confissão, que foi o Caim que fez aquilo, não foi o Abel. Foi como Mas se não, ele ia ficar preso, porque tinham pessoas que tinham reconhecidos e eles têm similaridade. Então, é prova, processo é prova. Então, vamos lá. O que é que eu mais vejo? Doutora, é o seguinte, o meu patrão, se estiver achando ruim, pede demissão, a fila do Cine tá cheio de gente, amanhã eu consigo uma pessoa para te substituir, porque tu não presta para nada, mais uma vez, chegou atrasada, aí vem a questão, né, dos apelidos, e aí ele vai minando. Como é que eu provo isso? Como é que eu provo que o meu patrão passou a mão na minha bunda? Como é que eu provo que o meu patrão me assedia moralmente? Como é que eu provo? Então, assim, eu digo, a pessoa me explica, tá? O Eduardo chega pra mim e diz, Glau, aconteceu isso, 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 isso. Aí eu falei, cara, eu só vou colocar isso no teu processo se tu tiver como provar. Porque se tu não tiver como provar, eu não vou gerar uma falsa expectativa de direito em ti. Eu não vou chegar pro juiz para debater com ele uma tese que eu não tenho prova. Sim. O juiz não quer saber de tese. Ele quer saber, tá, alguém viu? Tem uma filmagem? Tem não sei o quê? Então, eu digo logo pros meus clientes, tá trabalhando ainda? Tô. Pois tu vai fazer o seguinte, tu vai construir a prova enquanto tu ainda tá. Quem saiu, perdeu, morreu. Eu não trabalho com mágica, eu não consigo voltar no tempo, eu não consigo produzir, fabricar, na verdade, eu não consigo fabricar essas provas. Mas se você ainda está no seu contrato de trabalho, o que é que você faz? Você vai trabalhar e aí tu vai deixar teu celular ali no cantinho, com a câmera ligada, o dia todo, gravando ali algum momento. Teu patrão chegou, tu deixa ali no canto gravando, que é para tu ter uma gravação dele, aí tu faz o vídeo. Hoje é dia... 23 de outubro de 2024, são 9 horas da manhã. Aí tu vai deixar lá gravando. Que é para poder... Porque o assédio, ele necessita... O termo assédio, tá? Ele necessita que seja uma conduta repetida. Tá. Então é o seguinte, cheguei hoje no estúdio, mandei a Raquel para a casa do caralho. Isso é assédio? Não. Porque só foi hoje. Tá? Só foi hoje. Todo dia, toda semana, eu chego, Jordan, filha da puta, tu só chega atrasado aqui. Aí eu começo, o Jordan, tá bem aqui, é o rapazinho do som, é o nenenzinho do som. Casado com a Aline, gente boa, Aline. Aí, então, semanalmente, existe uma rotina de... isso
é assédio. Porque aí a repetição desses comportamentos minam a tua autoconfiança, a tua vontade de trabalhar, a tua vontade de estar ali. Então o assédio ele precisa da conduta reiterada. Então eu peço para aquela pessoa produzir provas. Então tu vai filmar, tu vai gravar. Então a gente vai ter várias gravações para poder comprovar a conduta reiterada. E o mais importante, que eu sei que muita gente não curte muito, que é a prova testemunhal. E a prova testemunhal não é necessariamente, Raquel, uma pessoa que presenciou. Não, eu vi quando a Glau passou a mão na bunda do Eduardo. Eu vi. Não, pode ser assim. A Glau fazia isso comigo também. Entendi. Então, a testemunha do caso não obrigatoriamente pode ser uma testemunha ocular do que aconteceu, mas ela pode ser uma testemunha de identificação de caso. Ele também fazia comigo. Ele também gritava comigo. E aí eu via ele gritando com outros funcionários. Com ela eu não vi, mas é uma... Então a gente vai enquadrando, a gente vai montando, né, um cenário, vai montando um cenário que conduz para que o juiz deduza que esse patrão, esse coordenador, esse gerente, esse supervisor, ele é assediador. Mas, quando a pessoa está trabalhando show, eu consigo construir com ela para ao longo de 1, 2 meses, a gente sentar o pau. Mas quando não tem prova. É. O que tá sem jeito tá. Não tem o que fazer, né? Faz todo sentido. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Mas agora sim, cada vez mais vem essa narrativa dos trabalhadores, da questão do ambiente de trabalho tóxico, do assédio, da pressão, do eu tenho que responder, doutora, eu tô na minha... Muita gente pergunta assim, doutora, eu trabalho de 6 da manhã às 2 da tarde. 4 horas da tarde tá meu patrão ligando, querendo saber onde tá tal coisa, perguntando como é que... Eu tenho que atender? Não tem que atender. Porque você está no seu momento de folga, que isso é o chamado direito de desconexão. Eu tenho o direito de, quando eu fechar a porta daquele meu trabalho, pronto. Ali eu só volto amanhã, entendeu? Então, com esse negócio de WhatsApp, tecnologia e tal, é cada vez mais difícil você criar esse limite. De até que ponto eu posso ir. Aí tal hora tu tá lá no WhatsApp, sim, cadê não sei o quê, tu mexendo não sei o quê, no teu horário de folga, ou no teu dia de folga, porque no teu dia de folga a empresa funciona, e aí tu fez uma coisa que a pessoa que tá lá não tá achando... Não, tu tem que se virar. Eu digo para as minhas empresas, olha, você tem que se virar. Não tá achando tal coisa, ligar pro funcionário que tá de folga é a última... É tipo assim, pacto com o demônio. É a última das opções. Eu vejo muito isso no home office. Muito. Tenho várias amigas que trabalham de home office, e na cabeça delas, que o patrão fala, é 24/7. Tu tá entendendo? É isso que eu tô te falando. Eles vão minando. E eu vou te dizer, isso eu não vejo de pessoas assim com baixa instrução, não. Eu vejo de gerentes, eu vejo de pessoas assim com alto grau de instrução que se conseguisse se desintoxicar, teria clara percepção de que aquilo tá errado. Sim. Mas como está no aquário com a água suja, a visão tá turva e segue esse adoecimento mesmo, sabe? Esse script, entendeu? Então não tem mais de que é a pessoa com baixo grau de instrução, não. É um ambiente que ele é todo tóxico e é todo mundo no mesmo barco. E vai. E tem medo, aí começa o medo, eu tenho medo de negar e perder meu emprego tá difícil. E aí vem cara, é uma manipulação. Total. Por isso que eu sou a favor da verdade, por isso que eu sou a favor do real. Até quando eu falei com a Raquel, eu falei, Raquel, eu gosto de falar do que é real. Porque quando tu sabe o que é real, você consegue entender quais são os caminhos que você tem a seguir. Quando a pessoa te amarra mentalmente, tu acha que não, eu só posso isso daqui, eu só vou até aqui, então eu vou ficar aqui. Eu sou totalmente contra isso. E eu também faço esse trabalho com os meus clientes empresários, tá? Eu não dou continuidade a trabalho com empresário fuleiragem. Eu posso até iniciar, porque eu só vou descobrir ao longo do caminho, né? Mas ali chega num determinado ponto onde eu chego, olha, não é o meu perfil de cliente, não é o que eu quero, porque eu não quero estar vinculada. Porque a gente fala mal. Aquele advogado ali, sem futuro, que trabalha para fulano, aquele advogado é mala. O cliente dele é mala, ele é mala também. Exatamente, da mesma laia. Exatamente, da mesma laia. Aí eu não me vinculo, de jeito nenhum. Eu posso até quando começar. Aí eu começo a ver a malaquice, né, a sem vergonhice ao longo.
Aí ao longo, quando eu termino, quando eu entrego aquilo ali que ele quer me contratar para mais algo, não fico. Não fico porque o papel social do direito do trabalho é a assistência à vulnerabilidade do trabalhador. O vulnerável é o trabalhador. E eu tenho muito essa questão do papel social. Papel social. Isso. Interessante. Isso. É isso. Eu vejo muito pessoas que trabalham com venda, né? Tenho amigas que trabalham assim, já trabalhei nesse mesmo formato, que, tipo, tem a LGPD, né? Você tem um horário que você pode perturbar o cliente e tal, sábado, domingo, muito menos, e a gerência tocando, não, te vira. Tu recebeu o cliente 9 horas da noite, é no domingo, fala com ele. Aí eu fico, gente... Não, e outra coisa, aí a pessoa, assim, a pessoa se desconecta, né? Porque, assim, a gerente, ela é consumidora de alguma coisa. Perfeito. Exato. Ela é consumidora. E aí, ela iria gostar de estar recebendo uma ligação em pleno domingo do que quer que fosse? Exatamente. Cara, é o local mais difícil do mundo, mas ao mesmo tempo é o local que todo mundo deve ficar. É o lugar do outro. É só você se colocar no lugar do outro, sabe? Então, assim, aí as pessoas vão perdendo a mão e o pior que eu acho, as pessoas vão perdendo a mão e os outros vão fazendo vista grossa. Ah, deixa aí, deixa essa gerente ser doida mesmo. É o jeito dela. Deixa esse supervisor ser assim mesmo. Porque se eu for demitir ele, vou ter que abrir um processo seletivo. E aí vai deixando. E aí vai deixando. E aí vai deixando. E nisso daí a gente vai impactando negativamente na vida de vários trabalhadores. Pessoas que desistiram da profissão. Quando, no meu Instagram, muita gente fala assim: Glau, eu voltei para o direito do trabalho por causa de ti. Porque eu trabalhei no escritório tal, onde eu fui assediada e eu peguei trauma de direito do trabalho. E quando ela fala o nome do escritório, está do mesmo jeito. Mudou É a nada. mesma pessoa que está... Isso, e eu estive lá há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu estive lá. E aí eu vejo que são as mesmas pessoas. E quando eu falo com as pessoas que estão atualmente lá, é a mesma coisa. Eu fico uma... Puta que pariu. Porra! Sério, 10 anos, 10 anos. É uma criança que autossuficiente, 10 anos já. E nada mudou. Então, assim, eu vejo. E aí? E advogado passando por assédio moral. Pra Entendeu? você Então ver, não que tem isso de conhece profissão tudo. que conhece tudo e tá ali no eixo. Tá ali no meio. Qual é os erros que você acha que o empregador mais comete? Cara, é porque assim, vou te dizer qual é a questão. Poucos ramos empresariais são efetivamente planejados, Tá. né? Nem todo mundo é como o Júnior. Eu tava falando com a Raquel Júnior que eu acho que tu é meu sócio oculto e eu não tô sabendo, porque todo mundo que eu falo, ele é meu sócio. Eu digo sim, Gereissati. Metade de Fortaleza é tua, né? Então, poucos empreendimentos, eles são planejados eu sento aqui com o Eduardo, pronto. Então, o primeiro ponto é, a grande maioria dos negócios, eles começaram do nada. Então, aquela moça do açaí, ela começou como uma vendedora do nananana. E as pessoas, elas vão crescendo porque Deus é bom e o cão não presta. Boa. Ou também na base da sorte, porque, né, que são fatores que a gente não consegue considerar, enfim. Ela vai crescendo, o negócio dela vai dando certo, mas a gata não vai se especializando. Bom ponto. Ela não vai se especializando. Ela não vai conhecendo cada vez mais do negócio dela. Exatamente. Então, assim, se eu estou numa. Se eu sou vendedor, trabalho como vendedora. E aí eu começo meu próprio negócio. Eu tenho que, primeiro ponto, saber: esse meu negócio tem uma convenção coletiva? Porque se tiver uma convenção coletiva, por mais que eu não passe sindicato, eu estou submetida ao que a convenção determinar. Perfeito. Então aí a convenção coletiva, ela determina que as horas extras não são 50%, são 70%. Aí eu estou pagando 50% dos meus funcionários porque eu não sei qual é a minha convenção coletiva. Sim. Então, assim, as pessoas, elas foram crescendo no feeling, elas foram crescendo porque elas são boas efetivamente no que elas fazem, mas eu ser boa advogada, Raquel, não significa que eu sou uma boa gestora de escritório. Eu sou boa advogada.
Uhum. Você ser boa publicitária não significa que você é uma boa empreendedora. Mas você tem que ser empreendedora se você quiser seu próprio negócio. Mas aí você tem que ir atrás de cursos e especializações para aquilo dali. Verdade. Então, o empresário, ele falha porque ele começa a ganhar dinheiro e ele entende que o dinheiro é dele, ele quer papocar aquele dinheiro, em vez de ele pegar aquele dinheiro e investir em treinamentos para ele, entender da área dele. Eu tenho que entender da minha área. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é de internet, Uhum. tá? Ele vende tipo Brisanet, Sim. certo? E aí ele vende internet e tal, tananã. Aí eu peguei e fui lá. Ele tá crescendo agora e tal. E ele tem meninas que ficam atendendo o pessoal e oferecendo serviço, né? Tem só a parte comercial. Uhum. Ele não consegue entender que aquilo ali é telemarketing e que elas só trabalham 6 horas. Elas estão há 3 anos trabalhando 44 horas semanais. Minha nossa. Há 3 anos. Como é que esse cara vai... Aí, eu não posso trazer isso em uma reunião coletiva, porque Sim. vai despertar para elas o para trás. Mas eu tenho que chegar para ele e falei, cara, como é que tu não sabe que elas são telemarketing? Porque elas estão no atendimento. Mas telemarketing não usa o headphone? Ah, pois... É um instrumento agora que te... Pô, então pronto, eu vou ficar andando nas audiências com um bicho aqui, um fone no meu ouvido, pra poder exigir do meu sócio, do meu marido, olha, eu quero adicionar, porque eu sou telemarketing, eu só trabalho. Ele vai me dar um murro. Ah, doida? Não tá querendo trabalhar, tá ainda bem com um adicional desse, a cara dele dizer isso. Então, assim, ele não percebeu. Por quê? Porque o negócio dele, quando entrou dinheiro, ele foi comprar carro, ele foi comprar casa... Ele foi sair da verdade. liseira porque ele foi liso muito tempo. E ele não conheceu do próprio negócio. Ele não conheceu do próprio negócio. Ele não conheceu a convenção coletiva. Então, assim, a grande problemática dos empresários é efetivamente a ignorância. Ele pode até entender daquele negócio minimamente, de ser cozinheiro ou de já ter sido vendedor, mas ele não conhece o negócio no geral. E aí ele vai fazendo por fazer. E o seguinte, pessoal... Demanda trabalhista, fecha empresa. Tu sabe o que é tu tá aqui com teu negócio e chegar a uma ação de 80 mil? Que desses 80, 50 mil é real? O que é que tu tem que fazer para ganhar 50 mil reais? Uma porrada de coisa. Verdade. Aí chega uma pancada de 50 De mil. uma só vez. É. Quebra teu negócio. Quebra e não tem pra onde correr, não. Quebra. Acabou, quebra. Eu tô com uma cliente que ela quebrou lá do Centro Fashion porque ela caiu num golpe. Uma mulher pegou um cartão, cartãozeira, fez compra de 20 mil reais nela. Aí ela, show, tô com 20 mil reais, passou, entraram os 20 mil. No que entraram os 20 mil, ela pegou esse dinheiro e comprou mais produtos e tal. Só que tal hora, a operadora do cartão bloqueou porque a dona do cartão real, Reclamou. né, reclamou e tal, tananã, e ela ficou com prejuízo. Poxa vida. Porque bloqueou o recebível, mas ela contava com aquele dinheiro para essa outra negociação dela. Realizou prejuízo assim do nada. É grande. Foi uma alegria que efetivamente foi uma surpresa. Então, assim, a grande problemática do empresário é não conhecer do próprio negócio e querer fazer de qualquer jeito. E também, assim, um erro que eu acho muito grande, que é o que eu vejo, contadores, viu? Vocês, eu vou até olhar para a câmera aqui, contadores. Não prestem assessoria jurídica. Que não adianta. Não é da competência de vocês. Porque aí fica o contador, não, mas isso daqui dá certo. Não, mas tá aqui esse contratinho aqui padrão pra ti. Eu sei que muitos de vocês querem ajudar, tá? Mas vocês não estão ajudando porque não é da competência de vocês. Da mesma forma que eu não promovo um serviço de contabilidade, porque eu não tenho competência. Aí o empresário, o contador diz que entende e faz, vai na onda do contador. Quando eu vejo o contrato do contador que ele pegou, é o modelo do Jus Brasil de 2014. Entendeu? É o modelo inicial de 2012, o CPC. Tá entendendo? Então, assim, tem que ter assessoria jurídica. Ah, eu não consigo ter assessoria jurídica. Pois você vai estudar. Por quê? Porque não dá pra tu tá pagando hora extra de 50% quando é 70%. Faz sentido. Não dá pra tu não pagar vale alimentação quando a lei diz que tem vale alimentação. Exato.
Não dá para tu não pagar seguro quando a CCT, a Convenção Coletiva, diz que tem que pagar seguro de vida. Por exemplo, um amigo meu montou uma construtora. Construtora pesada. Tem que ter seguro de vida. Por quê? Porque é um ramo. Um cabo desse sobe num guindaste desse, o negócio cai, morre. Tem que ter o seguro de vida. Ele tem que fazer o... Ah, mas eu não sabia. Como é que eu sei disso? Estuda, filho de rapariga com corno. Estuda sobre o teu negócio, vai estudar. Porque quando a pancada vem, fudeu. Entendeu? Fudeu, é exatamente isso. Então, respondendo, a grande problemática dos empresários é a falta de estudo sobre legislação, sobre tudo daquele negócio. Uma sacada sensacional. E eu vou dizer qual é o diferencial aqui do estudo. Vocês já viram que agora você vai lá no McDonald's e tem lá sobremesas. Antigamente era o quê? Sundae. Sabe por que agora é sobremesa? Paga menos imposto. Paga menos imposto. Porque para eu vender um produto com o nome sorvete, para eu vender o produto com esse nome sorvete, esse produto tem que ter tantos por cento de leite, primeiro eu tenho uma ficha técnica a seguir. Primeiro ponto, eu tenho uma ficha técnica mínima a seguir. E segundo ponto, como é um produto que já está consolidado no mercado, o imposto ele é maior. Uhum. O que é que o McDonald's fez? Ele estudou. Perfeito. Mudou o nome. Não tem mais sundae, não tem mais sorvete, agora é sobremesa. Ele não é mais obrigado. Se ele quiser botar. Eu ia dizer outra coisa, mas se ele quiser botar lixo no sorvete, ele pode, porque ele não está mais obrigado àquele mínimo. Aquele mínimo, ele não está mais, porque ele não vende como sorvete, ele vende como uma sobremesa. Aí a sobremesa eu posso colocar, derreter esse ferro aí, né? Claro que nas devidas proporções, eu não tenho mais essa obrigatoriedade e eu pago menos imposto. A mesma coisa aconteceu com o Ouro Branco, Sonho de Valsa e o Serenata de Amor. Eles estão numa embalagenzinha linda. Sim, isso é verdade. Aí eles disseram assim, olha como eles são. Eles são muito lindos. Eles mudaram mesmo. Estamos trocando as embalagens para tirar do mercado bombons que estavam velhos, envelhecidos. É uma nova roupagem. É não. Aí ali não é mais chocolate. Ali é bombom. Pela embalagem. Aí eles trocaram, porque enquanto tivesse o nome chocolate, a alíquota deles era mais alta. Aí eles saíram trocando todas e lá tem bombom. Aí eles recolhem menos. Consequentemente, eles não precisam também mais seguir à risca a quantidade. Não precisa mais ter tantos por cento de cacau, tantos. Eles podem, mais uma vez, eles podem derreter essa esponja do microfone e colocar no chocolate, entendeu? Porque agora eles vendem como um bombom. Isso é conhecer do seu negócio. Essa é a estratégia, verdade. É a estratégia. Verdade. Claro que eu tô pegando coisas grandes, né? Sim. Né? Mas é sobre isso, é sobre isso. Aí quando tu conhece, tu consegue reduzir despesas. Ai, doutora, é porque eu quero fazer aqui um acordo de compensação de horas porque meus funcionários têm muita hora extra e eu quero dar folga para eles. Tá, Raquel, compensa pro teu negócio dar folga? Eu tenho uma cliente que não compensa. A mão de obra dela é muito escassa, é uma mão de obra qualificada e escassa, ela trabalha com água, tipo Indaiá, a referência aqui é Indaiá, é a Ouro Azul, e aí ela é um processo de envasamento de água, é um processo que é totalmente específico, que não dá para tu pegar o Jordan e botar para trabalhar amanhã lá, entendeu? Então ela chegou e disse, Glau, você tem uma mão de obra escassa? Então não compensa para a senhora dar compensação em folga. Porque quando for na folga, naquele dia, a produção da senhora vai cair. O que é que a senhora precisa? Pagar hora extra. Para a senhora não... Então, a estratégia do negócio. Aí lá fui eu, advogada. Conhecer da operação dela. Conhecer mais da operação dela do que ela mesma e dizer que a senhora vai ter que pagar hora extra. A senhora não vai ter que compensar, porque a senhora vem me reclamando há muito tempo que quando dá a compensação e eu preciso... A senhora não tem que montar uma escala melhor, a senhora tem que pagar a hora extra. A senhora pode botar a compensação para o administrativo, para outros setores, mas para o pessoal da produção, não. Até porque o pessoal da produção é um pessoal baixa renda, que é o grosso da produção ali da indústria. Preferir a renda a mais. Eles preferem a grana, eles não querem folga. Eles preferem a grana. Aí ela, não, realmente você me abriu os olhos. Faltou o quê? Estudar o próprio negócio. Aí vão saindo as estratégias e a gente vai
entabulando tudo conforme cada negócio, mas a pessoa precisa entender, porque senão é pau com certeza. É, e se possível, sempre um advogado e um contador como aliados. É importante Exatamente. essa estrutura Não, mínima, né, isso, ali, né? isso, estrutura mínima. Mas assim, o advogado, eu sei que é muito difícil os empresários Terem de de cara logo no pronto, começo da operação, né? terem de cara. Isso daí eu sei. Mas tudo bem, tudo certo. Eu não tenho. Mas aí eu vou atrás de cursos, Uhum. de chat GPT tá aí. Tem um bocado de ferramenta que você pode se utilizar minimamente enquanto você se estrutura para galgar futuramente uma consultoria jurídica periódica. Não, Gal, não consigo ficar todo mês com um advogado. Tá, tu consulta, tu contrata uma consultoria de 3 meses, eles vão ajeitar a tua casa, depois eles vão embora. Aí tu já tem ali o básico. Aí depois de um tempo que o negócio mudou, tu contrata de Perfeito, novo. Aí perfeito. pronto. Tu não fica com aquele custo mensal. Mas Sim. é o que eu tô te falando, a pessoa começa do nada. Mas é ideal, né? A pessoa começa do nada e outra coisa, esse do começar do nada é lindo, sabe? Mas ele é uma crença limitante, porque tal hora tu tá um empresário grande, mas tu ainda tem a cabeça De um pequeno. de que tu É. começou do nada. Aí eu olho pro cara e eu digo, cara, mas vem cá, por que que tu tá... Teve um que veio querer barganhar o valor comigo da consultoria. Aí eu falei, ele, não, doutora, pelo amor de Deus. Eu falei, vai ter mais morrer aqui esse homem, pelo amor de Deus. E eu não sou careira. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei, mas vem cá, doutor, vem cá. Tu tem 15 funcionários, 3 lojas. De onde é que tá vindo essa tua crença limitante? Quanto é que tu fatura? Tu não é mais pequeno, não, cara. Verdade. Tu tem que ter, e tu tem que ter um advogado bom. Tu não tá mais no patamar de qualquer advogado resolve. Perfeito. Porque, não, tu tem que ter um advogado bom. Olha onde é que tu tá. Tu tá se inserindo nisso daqui. Olha isso daqui. Olha o teu... Aí eu tive que abrir a mente dele. Eu falei, nem que tu não me contrate, tá tudo show. Não vou contratar a Glau. Mas você vai contratar uma pessoa no mesmo patamar que eu. Você pode entrevistar, você pode se reunir com outras, mas vai ser no mesmo patamar. Porque você tá grande. Fez sentido aquele mais barato que entregava menos, mas hoje não faz mais. E assim, eu não passei a minha vida inteira usando CIA. Eu usei CIA por um período, mas hoje não faz mais sentido eu usar CIA, porque eu cresci, eu melhorei e a gente vai galgando. Eu tô Perfeito. fazendo uma comparação esdrúxula, mas para que vocês consigam seguir. Então você tá em outro patamar e você tem que. Aí, mas vem aquela crença limitante do não, doutora. É porque eu ainda moro no Bom Jardim, problema seu. Você mora lá porque você quer. Porque dentro desse contexto que você tá me apresentando, Você tem como fazer algo diferente. você tem né? como Ah, fazer, mas você tá na crença limitante. Aí essa crença limitante, eu sou advogada, eu sou psicóloga, não. mas Aí é- vai pra psicóloga, terapia, psicanálise, toma remédio, sei lá. Se E a vira. gente sempre fala isso em alguns episódios anteriores com alguns convidados, né? De que o empresário ele tem momentos, né? Ele tem que abarcar o momento com a capacidade, com o conhecimento, com a estrutura de empresa, conforme Sim. ela vai acompanhando. Então, se tá agora a empresa média, grande porte, a estrutura tem que acompanhar isso também. Não Não, faz sentido. não, ele tem um que dizer assim, doutora, a senhora acredita que eu ainda vou ter que contratar mais 2 funcionários? Aí eu falei, Que bom, né? que bom! Tá crescendo. Mas eles não, mulher, eu fico louca. Eles não vêm dessa forma. Eeles não vêm dessa forma. Tu Eles vêm acredita? com um problema, Pois né? a minha alegria tá aí. Eu tô atrás, vou começar um processo de seleção. E aí, a minha alegria é essa. É porque, assim, a demanda tá vindo. Perfeito. Eu vou conseguir sair mais, eu vou conseguir fazer outras coisas. Mas eles não vão ter que contratar mais 2 pessoas. Cara, que feliz! Você vai contratar mais 20. Você vai ter gasto com mais uma sede. Olha a alegria que é. Não. Não. Por quê? Porque Curioso. não tá no ambiente. Mulher, olha. Aí lá É se vai difícil, né? eu tenho que fazer coaching. Eu vou botar agora lá na proposta. Coaching and É assessoria isso aí. jurídica. Faço Porque business, né? faço business. Fui perguntar pra Raquel, mas assim, o que é que tu faz assim na vida? Ela, business. Eu falei, bicha, eu quero fazer isso aí também. Aí, mas o que é business? Resumindo, meu filho, se você quiser vender sua mãe, ela arranja quem compra. Só não tem jeito pra morte. Resumindo, é isso. Depois eu vou falar, orçamento, botar business, coach and assessoria jurídica. É isso aí. Deixa eu te falar, até uma pergunta que eu sou curiosa. Eu já vi muitas empresas contratar no regime CLT, só que na pejotização, né? Quando você olha lá na vaga
Tá lá, não, PJ, remoto, lindo, maravilhoso. Só que, tipo, não é nada assim. Você tem que ir presencial mesmo, você tem que cumprir horário, tipo, CLT. O que você acha dessas contratações? Cara, inclusive, e a pejotização, o nome pejotização, ela é uma fraude, tá? Então, pejotização é uma fraude, que é quando tu quer passar que é de um jeito, mas na verdade é outro, Uhum. né? Então, o primeiro ponto é pejotização é fraude. Segundo ponto é, os empresários, eles fazem isso por conta da carga tributária, carga fiscal. Então, eles querem, para eles poderem sobreviver. Tem uns que fazem de sem vergonhice mesmo. Mas a grande maioria faz para poder tentar sobreviver no mercado. Mas é errado. Só que eu acho errado, Raquel, tanto do patrão como do empregado, né? Eu lembro que teve um caso que foi o da Raquel Sherazade, que foi a jornalista do SBT, sabe? E poucas vezes eu concordo com as decisões do Supremo e tal. Se bem que a minha opinião em nada é a mesma coisa, mas beleza. Mas assim, no da Raquel Sherazade, ela quis alegar pejotização. Tinha um contrato de pessoa jurídica e tal, e tal, e tal. Mas aí ela mostra que ela tinha que cumprir horário para parar. E aí ela ganhou, nas instâncias, ela ganhou tipo 4 milhões de reais, ganhou do SBT. Quando chegou lá no STF, o STF ele foi muito sagaz ao dizer assim, Raquel, não dá pra tu estar enganada. Tu é uma jornalista de renome, estudada, tananã, nananã, nananã. Então, se você aceitou, foi sabendo que estava errado. Se você continuou, foi sabendo que estava errado. E o seu salário era bem superior ao salário de um jornalista CLT. Ela ganhava 200 e poucos mil reais por mês. Sim. Então, você teve o proveito econômico dessa ação. E tirou. Ela perdeu. Na Nossa. última instância, ela perdeu. Então, assim, a pejotização, ela é uma fraude. Ela é uma fraude. Quando eu pego um motoqueiro, quando eu pego uma manicure, um barbeiro, um cabeleireiro, essas profissões, assim, e que eu digo que não exigem esse alto grau de instrução, sabe? E que efetivamente maquiam aquela relação, mas quando eu pego uma pessoa, um médico, Com qualificação de fato, né, ali. porra, a gente não pode se beneficiar da própria torpeza. Eu não posso me beneficiar de eu ter sido tola. Não dá, não dá. Tem coisas que não dá. Então, assim, tem casos que a má fé é dos dois lados. E aí os dois têm que se lascar mesmo. Soma e divide por dois. Mas, na grande maioria que eu vejo, por exemplo, a questão do salão parceiro. O salão, como é que funciona o salão parceiro? Eu tenho salão, eu tenho estrutura, eu tenho equipe de marketing, eu tenho tudo. Já tu não tem a capacidade de investir num salão na Aldeota, na Varjota, no Meireles, eu já tenho aquele pronto. Então o Eduardo ele vai ser barbeiro do meu salão e aí eu alugo a cadeira pro Eduardo. O Eduardo vai ter aquela cadeira, ele traz os instrumentos de trabalho dele e tal, beleza. E aí, Eduardo, é o seguinte, tu, parceiro, né? 40% dos serviços são seus, eu recebo mais, 60% porque eu pago aluguel, eu pago energia, tudo isso, tu só chega com teu material de trabalho para trabalhar, só, né? Só entre aspas. Mas aí como eu tenho um custo, é 60-40, e aí tu é parceiro, o nome já diz, parceiro é parceiro, né? Então, aqui a gente quer ganhar, a gente quer trabalhar, e quanto mais tu trabalhar, mais tu vai ganhar e tá tudo bem. Mas aí tá hora, tá o salão querendo dizer o seguinte, Eduardo, tu tem que estar aqui 8, sair daqui 8 da noite. A tua folga é só dia de terça-feira. Mas não era parceria? A parceria eu venho quando eu quiser. Óbvio que eu quero sempre estar aqui. Mas quando eu não puder, ou quando eu não tiver cliente meu agendado, eu não vou vir. Exato. Isso é parceria. Parceria é isso, né? Parceria é você poder contar com aquela outra pessoa, Sim. mas não é você obrigar aquela pessoa a cumprir um horário. Sim. Então, nessas sistemáticas em que realmente há fraude, né? Há fraude, o trabalhador ele tem que comprovar para o juiz que houve essa fraude. Ó, me foi dito que ia ser assim.
Aí vem novamente a questão das provas. Mas na realidade, eu entrava tal hora, eu saía tal hora. Tá aqui, ó, a escala de folgas. Eu só podia folgar dia de terça-feira. Se eu chegasse atrasado, que foi um caso que eu ganhei até. Se eu chegasse atrasado, 15 minutos atrasado, ele mandava eu voltar para casa. Que era uma punição. Tu não vai trabalhar, então tu não vai ganhar dinheiro hoje. Tu não vai ganhar dinheiro hoje. E ele ainda gastava o dinheiro com Uber. Né? Porque hoje em dia ninguém quer mais andar de ônibus. Ninguém nunca quis, na verdade, né? Vamos combinar. Eu andava porque não tinha. Querer não quer, né? Querer. Mas o pessoal se desloca muito de Uber. Então ele gastou Uber de ida, Uber de volta, porque o patrão punia. Então, assim, até punido era. O que eu posso fazer é, eu montei uma parceria com o Eduardo. Olha, Eduardo, agora eu preciso que você esteja o máximo possível aqui, comprometimento, porque se o meu salão, ele não funciona só por hora marcada, ele é por ordem de chegada. Chega um cliente aqui e não tá o barbeiro, esse cliente vai embora. Então eu preciso que você esteja aqui. E aí, ao longo de uma rotina, eu vejo que o Eduardo não tem aquele comprometimento que condiz com a minha realidade. Eu finalizo a minha parceria com o Eduardo. Eu não vou estar impondo o Eduardo. Aí na hora que eu imponho aquilo dali, eu tô sendo CLT. Já era. Aí já era. Muda, né? Aí o negócio muda. Aí é muito fácil hoje de produzir provas. Tem lá o grupo do WhatsApp. Escalas dos barbeiros. Aí tá. Dia tal, iremos trabalhar uma barbearia no shopping. Shopping é 24 horas, quase que funciona. Exatamente. Iremos trabalhar no feriado. Quem faltar no feriado vai ter sua comissão do dia anterior retida. Tá lá no grupo do WhatsApp, entendeu? A prova foi feita, né? E aí não vou falar no grupo do WhatsApp. Beleza. O meu barbeiro, ele tinha gravado a ligação das reuniões. Então, hoje em dia, é muito fácil. Tem coisas que são muito fáceis de você fazer a prova. Então, basicamente, é isso daí. Então, assim, a fraude de alto escalão, eu não concordo. Que a fraude no alto escalão, não. Se você tem um grau de instrução mais elevado e tal, não concordo, não. E não é fraude, não. Foi fraude sua que ficou, vou ficar aqui, porque depois eu vou colocar na justiça. Porra, o combinado não sai caro. Perfeito. Agora, se você realmente entrou sem saber, porque nessas das vagas é o seguinte, a vaga tá lá divulgada, né? Uhum. PJ, mídias sociais, tananã, de casa e tal e tal. Quando tu vai pra entrevista, tu já saca se é o que tá na entrevista ou se não é. Aí tu fica, se tu quiser. Eu falo isso pros de alto grau de instrução, pro alto escalão. Porque tem poder de escolha. O trabalhador classe B, C, D, E, não tem escolha não. Ele tem que ir porque apareceu. Mas se você é alto escalão, você tem poder de escolha, eu não vou ficar. É PJ? É PJ. O meu PJ eu trabalho assim. Semana que vem eu decidi ir para Dubai. Semana que vem eu vou para Dubai. Acabou. É alto escalão. Então, e aí o alto escalão que eu menciono são profissões que exigem mais estudo. E eu falo do médico porque todo mundo sabe que médico tem que estudar pra caramba. Esses hospitais tem muito médico que quer contratar um médico na PJização e quer botar o cara pra ser o gestor do hospital, cumprindo horário. Aí o médico se submete pra depois ir pra justiça. Aí chega lá o juiz diz, e tu ganhava quanto, gata? É 180 mil reais. Ah, enquanto um médico cooperado ganha 40, tu ganhava 180. Aí tu quer que essa seja a tua base salarial. Então, não sendo do alto escalão, é fraude, tem que se lascar. Sendo, a procurar o que fazer. Caso e caso, é isso aí. Caso a caso. Vamos lá, agora já aqui, finalmente, vamos dizer assim, né? Mas antes disso, só os nossos patrocinadores. Vamos lá? Nós temos aqui, pessoal, de fato, quem está conosco semanalmente aqui no Ponto de Conexão, nos apoiando e acreditando no nosso projeto. Para começar, temos a Ridix, que é a operação encabeçada por mim e pela Raquel, de operações de fusões e aquisições. Então, nós fazemos cálculo de valuation, buscamos investimentos, captação de oportunidades de compras e vendas de negócios para você. Então, se você está na ponta do comprador ou do vendedor de negócios, empresas, enfim, você pode nos contactar enquanto Ridix Group. Temos também aqui o Hubex, que hoje nós estamos aqui gravando esse podcast. Então, o nosso local aqui é oficial em Fortaleza para poder... Só tem ele em Fortaleza, porque todos os podcasts são aqui. É isso aí. Qualidade eu já vim 43 aqui. Aí eu peço o endereço, a pessoa dá, falei, não, tá bom. Já sei, já. Conhecida. Perfeito. Maravilhoso. E é esse fato que nos apoia aqui semanalmente. Então, qualquer demanda audiovisual, pode contar aqui com o Hubex Studio. Temos também a Priorize Ótica, a minha ótica oficial aqui de utilização. Então, todo mundo tem um óculos diferente, tá, Gla? Então... Ah, é! Adoro óculos, então.
Quem é ouvinte ou vê o podcast e tudo mais, tem ali um voucher de 10% de desconto em qualquer óculos de grau ou solar da marca Priorize, que atende aqui toda a região metropolitana e Fortaleza também. Temos também PTX Investimentos, que é ali operações focadas em assessorias de financeiros, não é isso? Então, se você está buscando rentabilizar, organizar seu orçamento, você tem ali Júnior, um dos sócios, é o Júnior, nosso colega aqui pessoal, né? sem condições. Tudo que foi falado aqui era do Júnior. Tudo. Olha tudo. só. Mentira. Então, assim, é o time realmente focado em Nordeste assessorias. Investe E por é fim, do Júnior. essa já sabemos, né? Já tá dito. Entendeu? Rubi é do Júnior, Nordeste Investe é do eu sou do Júnior. O Jordan é do Júnior, a mulher do Jordan também. Ali, então, inclusive, né? Aline. Que é de fato ali a operação, nosso principal portal de notícias focado em finanças e investimentos no Nordeste brasileiro. Esses são de fato os nossos patrocinadores, a operação do Ponto de Conexão. E agora a gente volta aqui a programação com a Glau e com a Raquel. Glau, qual a dica que você dá para o empregado, né? Ele olhar contrato, antes dele finalizar e entrar numa empresa? Olha, essa questão. O primeiro ponto, né? O primeiro ponto é que o trabalhador, e aí eu vou falar pro trabalhador que é mais o meu nicho, que é classe C, D, E, né? Que é o trabalhador, é a manicure, é o pedreiro, é o porteiro, é o trabalhador efetivamente o vulnerável, digamos assim, até em termos de conhecimento. O primeiro ponto os sinais, eles ficam muito claros desde o começo, sabe? Então, assim, o adentrar numa empresa, já na entrevista, tu já consegue entender meio como é o clima daquela empresa, você já consegue perceber. Verdade. E quando eu digo isso, eu falo isso para poder os trabalhadores adquirirem minimamente um avanço na inteligência emocional, que é o quê? Eu estou precisando do trabalho, eu tenho contas a pagar. Apareceu essa oportunidade, eu vou pegar. Mas até que ponto eu vou seguir aqui? Porque eu não vou ser hipócrita aqui de dizer assim, escolhe melhor o teu ambiente de trabalho, escolhe melhor a vaga. Porque não é assim. Não é assim que funciona pra galera que tá lá no baixo escalão, entendeu? Que tá na base da pirâmide, na produção. Não dá, é o que aparecer, é do jeito que aparecer, é como aparecer, é pra poder ir trabalhar, recebe vale transporte atrasado, não tem o vale alimentação, recebe a quinzena. É essa a realidade. Mas assim, o que eu tenho para dizer é mais assim. Primeiro ponto na entrevista você já consegue ter uma percepção de estrutura de local, de tratativa, de tratamento, você já consegue entender se ali vai dar muito ruim, ou vai dar ok, ou vai dar bom. Você já consegue ter essa percepção. E o segundo ponto tá precisando efetivamente? Pronto, tô precisando, eu vou entrar, mas eu vou fazer disso daqui uma fase para algo melhor. E a pessoa não se sedimentar, porque o que eu noto é que o trabalhador, ele, é isso aqui que tem para mim, e ali ele meio que se contenta, é o descontente contente, né? Ele se sedimenta ali. Então, esse é um ponto que não pode. Tá ruim, tá sendo assediado, já viu ali uns primeiros traços de exploração, de que só o patrão suga, não vem nada de bonificação, digamos, nada de bom. Cara, aqui não vai dar bom, aqui eu vou ser explorado. E aí você já começar a migrar para, mas eu vou migrar para um outro que é igual. Calma, a gente vai chegar nesse momento. E dentro desse contexto, você ir buscando, porque assim, hoje a internet tem cursos que vídeos no YouTube, em vez de você estar vendo vídeo de dancinha, de negócio de tigrinho, de sei lá o que o meu algoritmo ele é muito top. Eu tenho 2 perfis. O meu perfil pessoal é só porcaria. E o meu profissional é sensacional, porque ele é todo tipo Nordeste Investing, são só essas coisas, sabe? Eu já treinei ele. Então, assim, de vocês consumirem um outro tipo de produto, para vocês ficarem cientes dos direitos de vocês, até que ponto é uma entrega do trabalhador, até que ponto é uma entrega do patrão. Mas o mais importante que eu falo é produzam provas. Produzam provas de tudo que você está vivenciando. Primeiro ponto decida sair e faça uma projeção. Eu vou ficar nesse emprego por mais uns 4, 5 meses, já vou começar a procurar outro, parará. E dentro desse período você vai começar a produzir provas da sua hora extra,
prova do seu assédio moral. Você vai fazer amizade com o pessoal de entorno. Então, porque muitas vezes é uma empresa familiar e tu não vai conseguir nenhuma testemunha. Mas tu fazendo amizade com alguém da loja do lado, com a da loja da frente, com um cliente, com alguém, você vai montando a estratégia do que está por vir ao longo. Por quê? Se o trabalhador trabalha numa empresa que é toda errada e ele não faz nada, a conta social não chega para esse patrão. E eu vou estar educando esse patrão mal. Porque o que é que eu estou dizendo para esse patrão? Continua sendo filha da puta que nada vai te acontecer. Continua explorando teus funcionários que nada vão te acontecer. Porque eles não vão atrás mesmo. Então, para o patrão, é vantajoso ser enrolão. Porque o trabalhador deixa para lá. Então, não deixar para lá. Porque uma ação trabalhista educa tão bem, bicho, o empresário. Quando o empresário tem que pagar 5, 6 mil reais para um advogado, pro advogado ir pro fórum, que ele tem que ir pra audiência, fica logo nervoso, logo caganeira. Ou ele tem que tirar os funcionários dele da produção para irem como testemunha. Aí aquele dia, e fora que o clima na empresa fica péssimo naquela semana da audiência. Então é muito maior. Então quando o patrão ele vê isso daqui, ele se educa no instante. Só que tu não precisa vivenciar isso daqui para se educar, né? Mas isso vem do quê? Quem educa o patrão é o trabalhador. Então, se você é trabalhador, trabalhou num canto, minimamente seus direitos, vá em busca disso, porque é uma ação dessa que vai dar um se ligue naquele empresário para ele voltar pro eixo certinho, porque ele não estava esperando. Então, fiquem atentos aos sinais que você já percebe na entrevista, ali no começo, você já consegue perceber o clima da empresa. Se não for um local bacana, não faça dali sua moradia. Já tente, já programe uma saída dali, tá? Porque você está perdendo algo precioso, que é tempo. A pessoa fica 5, 3, 4 anos numa empresa sem futuro, adoecendo. Ah, mas eu não vou sair daqui porque eu vou perder meus direitos. Cara, não é sobre isso. Não tem que ser sobre isso, tá? Se você fizer um planejamento, tu vai pedir a demissão, mas tu já vai para outro emprego, então tu não vai perder nada, porque tu já vai estar de boa aqui, porque tu já vai estar uma outra coisa segura, certo? E você vai produzir provas ao longo do seu contrato das irregularidades para que você entre na justiça contra o seu patrão, para que você consiga educar aquele empresário, obrigando ele a seguir a legislação trabalhista. Essa, para mim, é o que eu digo para todos os meus clientes. Recado dado. E para encerrarmos, onde podemos te encontrar, suas redes sociais, para o público de fato. Vocês podem me encontrar na Bate de Látia no Iguatemi, que eu tô sempre... Tá sempre lá, isso. Tô sempre em uma dessas duas. Tá fazendo mexa dela aqui comigo, né? Não, mas nem mexer, porque eu gosto, mas não tô pagando nem nada não, né? Gente, vivindo. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Mas nem mexer não, porque eu sou apaixonado. Então eu sempre encontro pessoas nesses locais. Mas, pessoal, a minha rede social é o Glau Aguiar Júris, tá? É um perfil tanto no TikTok como no Instagram. No TikTok eu faço mais narrativa de causos mais peculiares e no Instagram eu promovo mais a minha rotina de audiências, de CPF mesmo, pessoa física, dos meus cursos. E eu também tenho o meu podcast, né? Aí tem o perfil no Instagram do podcast, que é Conversa Fiada com Glau, tá? O perfil do Instagram. E no YouTube o canal é pod.conversa fiada, tá? Aí vocês podem se inscrever no canal. E aí o podcast eu trato de assuntos do meio jurídico, mas de modo mais leve, trazendo, porque o meu grande objetivo é trazer o jurídico para perto da população, porque Perfeito. eu acho que o mundo jurídico, ele deveria estar na base do ensino, porque é direito, né? Sim. A gente trata de direitos, então eu trago essa aproximação descomplicando as mais diversas áreas. Então, se vocês tiverem interesse, e eu sou mó engraçado, então é legal só de ver. A gente viu isso hoje. Né? Agradecer, Glau, a atenção obrigada. por ter aceito o nosso convite. Né? Seja sempre bem-vinda. Obrigada, pessoal. Isso, Glau, mais uma vez, obrigado. E novamente, repetindo, Ponto de Conexão, toda segunda-feira, Spotify e YouTube, às 20 horas, com episódio sempre relevante e uma convidada mais relevante ainda, como foi hoje com a Glau Aguiar, né? Até a próxima e tchau, tchau. E foi um excelente dia. Tchau, tchau.